Audiobook A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth. Capítulo 10 A natureza da iluminação espontânea e a natureza da iluminação artificial. A alma em roupas químicas. Entre parênteses. Como Seth, Jane sentou-se imóvel em sua cadeira de balanço durante 1 minuto. Seus olhos estavam fechados. Muitas vezes ela me disse que não tem consciência de tão longas pausas enquanto está em transe. A natureza da iluminação espontânea e a natureza da iluminação artificial. A alma em roupas químicas. Não percebi até terminar a sessão que esse era o segundo título que Seth dava para o capítulo 10. Talvez minha falha se deva ao fato de termos pulado o ditado do livro na segunda-feira. Ver o material mais ou menos no final da sessão 637. Iniciando o ditado de Seth. O jovem assistente de um médico famoso escreveu solicitando uma sessão, em 13 de novembro de 1972. Ele veio aqui algumas noites atrás e assistiu à aula de Hubbard na noite seguinte. Falei com ele nas 2 ocasiões. Ele estivera trabalhando com drogas em um esquema terapêutico durante algum tempo. Antes disso, viajara pela Índia, finalmente seguindo um guru. Deixou o guru para seguir o médico. Como muitos jovens em todas as épocas, ele estava em sua jornada individual de busca da verdade, revirando todas as pedras em um esforço para descobrir que métodos o ajudariam a descobrir o caminho. A meditação trouxe-lhe alguma iluminação, mas o guru, na Índia, disse-lhe que ele precisava praticar uma obediência cega. O médico oferecera maior liberdade e a esperança de que talvez as portas da verdade, dentro de sua própria alma pelo menos, pudessem ser abertas quimicamente. Assim, nosso buscador voltou para este país e entrou para uma grande organização. Ele viu pessoas doentes, infelizes e neuróticas sendo levadas a seu novo templo da verdade, no qual as substâncias químicas tomam o lugar, digamos, da comunhão do pão. Ele sentiu que algo bom havia sido feito, mas temia que uma manipulação desnecessária e perigosa também acontecesse. Ele próprio tomara drogas várias vezes, seguindo um controle, primeiro doses pequenas e depois doses maiores. Ele teve experiências particularmente aterradoras. O médico sugeriu-lhe que enfrentasse a si mesmo tomando uma dose maciça e, embora ele não quisesse, finalmente concordou. A experiência foi tão negativa que ele pediu um antídoto, sabendo, ao fazê-lo, que isso era contra todas as regras. De qualquer jeito, a droga lhe foi recusada. Ele disse que ficou contente por ter sido forçado a terminar o processo, mas grandes dúvidas o trouxeram até aqui. Finalmente ele abandonou esse tipo de terapia buscando outros caminhos. Muitos me procuraram ou escreveram depois de uma viagem ruim, especialmente jovens, sempre grandes buscadores da verdade e muito tentados a recorrer agora ao LSD, como a mais nova substância química ou o mais novo método para encontrar essa verdade. Não estou falando absolutamente de maconha, que é uma coisa totalmente diferente, um produto natural da terra. Estou falando de um produto químico que é resultado de seu conhecimento tecnológico. Quando vocês estão felizes e contentes no seu dia a dia, pode-se dizer que se encontram em um estado de graça. Nessas ocasiões, quando se sentem um com o universo, ou quando passam por uma experiência excepcional em que parecem ir além de si mesmos, pode-se dizer que estão em um estado de iluminação que tem muitos graus e níveis. Em qualquer desses estados, sua saúde física se beneficia. Falando de um modo geral, embora possam existir algumas crenças bloqueadoras nessa direção. Esses estados naturais ativam em suas células memórias passadas, que têm a ver com reações celulares agradáveis, provocadas por eventos particulares de sua vida. Esse tipo pessoal de memória celular, por sua vez, dá acesso a outras camadas dentro das células em vários graus. Repito que os átomos e as moléculas contêm dentro de si
a memória de suas experiências prévias. Dependendo do estado de iluminação ou graça, essas memórias coletivas que não envolvem necessariamente sua experiência pessoal podem ser ativadas, embora seu próprio envolvimento, e os eventos de sua vida talvez apareçam dentro delas em uma estrutura totalmente diferente daquela com a qual você está familiarizado. Qualquer evento de sua vida é escrito na memória do universo, por exemplo, da maneira como que você pensa nele. Assim, em um estado de iluminação, a memória celular pode ser estimulada, além de um nível mais profundo de conhecimento no qual seu próprio nascimento e morte podem ou não ser explicados. Naturalmente, sem interferências, você irá, em momentos diferentes, experienciar espontaneamente tais estados de graça ou iluminação, embora talvez não use esses termos. Você se sentirá em paz consigo mesmo e com seu mundo, ou suplantará a si mesmo, de repente, se sentindo parte dos eventos e fenômenos geralmente não considerados como você. De uma ou de outra forma, porém, essas experiências são naturais e fazem parte de sua herança. Sua mente consciente, repito, é uma parte de seu eu interior e está sempre mudando. Em termos de consciência da espécie, ela é um desenvolvimento de grande significado e extrai força dessas fontes de vitalidade e rejuvenescimento que chegam naturalmente à consciência. Os psicólogos, em geral, são procurados por pessoas que já estão em dificuldade, pois o homem feliz não tem necessidade deles. Poucos estudos têm sido feitos para descobrir por que o homem feliz é feliz, mas as respostas dele viriam muito a propósito. Em terapias que usam doses maciças de LSD, ocorre uma insanidade quimicamente imposta. Por insanidade, quero dizer uma situação na qual a mente consciente é forçada a um estado de impotência. Há um assalto literal, não apenas sobre a psique, mas também sobre o esquema organizacional que torna possível você existir racionalmente no mundo que conhece. O ego, naturalmente, não pode ser aniquilado na vida física. Mate um e outro surgirá, e precisa surgir, do eu interior que é a sua fonte. Nessas circunstâncias impostas, você está literalmente enfrentando a consciência egotística com a própria morte dela em um encontro que não precisa ocorrer, enquanto o corpo físico luta por sua própria vida e vitalidade. Você está provocando um dilema de grandes proporções. O panorama da psique é, na verdade, revelado, fornecendo boas informações ao psiquiatra. Mas as experiências vividas pelos pacientes, e tudo isso se aplica a doses maciças, representam a ratificação por meio de um terrível conflito do nascimento da espécie de seu retorno ao vazio, seguida por seu renascimento enquanto o paciente luta para tornar a emergir das dimensões não inerentes a essas condições. Alteram-se as estruturas biológicas e psíquicas mais profundas. Eu não disse que são danificadas, embora isso possa acontecer dependendo da situação. A consciência é agredida em suas raízes. No caso de períodos de transcendência nessas condições, eles representam o nascimento psíquico de uma nova personalidade que emerge das cinzas da antiga com a mesma origem. Em alguns casos, as mensagens genéticas mudaram, pois são diferentes. Isso é assassinato psíquico em uma estrutura tecnológica. Sobre o efeito do LSD, você fica muito sugestionável. Se lhe disserem que o ego deve morrer, você irá matá-lo. Seguirá telepaticamente as ideias de seu guia mesmo nas melhores condições. O renascimento, entre aspas, psíquico pode deixá-lo com uma série de problemas completamente novos, que surgirão no berço dos antigos ainda indecifráveis. O novo ego é bem consciente das condições de seu nascimento. Ele sabe que nasceu da morte de seu predecessor, e por toda a sua alegria transcendente, muito natural, por ocasião de seu nascimento, ele teme a aniquilação que lhe deu origem. A integridade natural da criatura não é a mesma.
ela jamais confiará no mundo físico da mesma forma, pois sua aliança com ele não é tão segura. Ainda muito positivamente. O eu que nasceu no corpo e cresceu com ele desapareceu, e um outro eu, entre aspas, surgiu daquela organização anterior. Essas automudanças acontecem naturalmente no decorrer da vida, e quando em determinado momento o eu se altera, fica diferente do que era. Quando isso ocorre sem intervenções, temos um reflexo inato da criatividade da psique em seu próprio ritmo, ligado às estações da mente, do sangue, da consciência e das células, de maneiras que vocês ainda não entendem. A estrutura completa, porém, e suas relações secundárias mudam juntas. Entretanto, a mente consciente não é capaz de assimilar os resultados. O homem cresce e vive através de mortes que acontecem constantemente nele, e viaja por nascimentos durante sua vida que ele não compreende. Essas doses maciças de LSD ativam quimicamente todos os níveis de memória celular a tal ponto que, em certos termos, eles já não têm controle de si mesmos, e as lembranças podem então surgir inesperadamente quando o sistema está sob tensão. A saudável aliança biológica e psicológica fica então enfraquecida. É somente porque você acredita que o ego é um enteado do eu que se esforça tanto para trazer seu conhecimento interior para fora. É só porque as pessoas não têm consciência do poder de recuperação de sua própria consciência que elas concordam com esses tipos de procedimento. Assim, paciente e terapeuta compartilham a crença de que a mente consciente não tem fácil acesso ao conhecimento necessário. Eles também compartilham outras crenças, como, por exemplo, que o eu interior é um repositório de temores, terrores e selvagerias incivilizadas reprimidas, que o eu interior precisa ser forçado a livrar-se dessas coisas para poder expressar seu poder, energia e força em termos criativos e positivos, e que, portanto, o eu precisa primeiro enfrentar todos esses temores do passado e resolvê-los para poder livrar-se dos temores do presente. Ora, este é simplesmente outro sistema de crenças no qual o paciente e o terapeuta atuam. A espontaneidade dessas situações realmente parece apresentar aos psiquiatras e psicólogos um mapa da psique. Estatisticamente, as experiências individuais, embora diferentes, naturalmente seguem um padrão, o padrão de crenças conscientemente reconhecidas e que provocam uma reação telepática. Por baixo disso, um panorama definido, embora distorcido, da psique pode ser percebido em símbolos. Esses símbolos são a tentativa da consciência de retratar a memória celular. Movimentos psíquicos sempre excitam as moléculas. O conhecimento latente, inato das moléculas que flui com facilidade, constrói o conhecimento, entre aspas, das células. Eles trabalham juntos harmoniosamente. Sob o assalto psíquico forçado de doses maciças de LSD, a própria compreensão das moléculas tenta romper-se. Ora, isso não é algo que seja percebido fisicamente. A própria integridade celular pode ser ameaçada. Robert está muito certa ao pensar que isso é muito pior do que qualquer terapia física de choque. Pior que tudo, não há necessidade dela. Todo esse tratamento repousa sobre a ideia de que a mente consciente é profundamente inadequada, que os problemas profundos lhe são desconhecidos, que sua tarefa é ser simplesmente analítica e que é incapaz de lidar com material muito intuitivo ou psíquico. Suas crenças fazem com que seja assim. Ataques desse tipo à sua consciência desafiam a estabilidade de sua espécie e insultam a integridade da criatura. Você pode dizer que essas substâncias químicas são naturais porque elas existem dentro da realidade que você conhece, mas o corpo está equipado para lidar com ingredientes que vêm da terra.
Grandes doses dessas drogas artificiais não são facilmente assimiladas e provocam confusão biológica. Dentro de sua estrutura nativa, alguns índios americanos usam mescalina à sua própria maneira, mas não como glutões, atordoando e aniquilando seus sistemas. Eles aceitam-na como um ingrediente natural pertencente à estrutura terrena. Não tentam detonar sua própria existência, usam-na para aumentar suas percepções inatas. Eles tornam-se parte de tudo o que é, como deviam, sem morrer para o que são. Conseguem assimilar seu conhecimento para dirigi-lo intencionalmente tanto para sua vida individual como para sua estrutura social. Também usam a mescalina dentro de seu sistema de crenças, naturalmente no qual sua condição de criatura é compreendida e aceita normalmente. A mente consciente é vista como um complemento e não como um dano para o ser biológico. Como mencionado antes, seção 621, capítulo 4, estas são, falando de modo simples, duas escolas de pensamento em voga nos dias de hoje. Uma acredita que a mente consciente e o intelecto têm todas as respostas, mas para essa escola isso significa que a mente consciente é analítica acima de tudo e que pode encontrar todas as respostas por meio apenas do raciocínio. A outra escola acredita que as respostas estão nos sentimentos e emoções. Ambas estão erradas. O intelecto e os sentimentos juntos formam sua existência, mas a falácia está particularmente na crença de que a mente perceptiva precisa ser analítica acima de tudo, opondo-se, por exemplo, à compreensão ou assimilação do conhecimento psíquico intuitivo. Nenhuma dessas escolas compreende a flexibilidade e as possibilidades inerentes à mente consciente, e a humanidade mal começou a usar o seu potencial. Seção 639, 12 de fevereiro de 1973, 21h05, segunda-feira. A primeira parte do livro deve ser chamada de Onde Você e o Mundo se Encontram. O título sobre o qual você perguntou é para a segunda parte do livro, Seu Corpo, Escultura Viva, etc., dado na seção 637, capítulo 9. O título que se refere à alma em roupas químicas é para o próximo capítulo, 10, que é o primeiro capítulo da segunda parte. Essas foram orientações para você. E agora, começando o ditado. Seu corpo é você na carne. Como mencionei em outros livros, a alma não pode afirmar-se plenamente por meio da experiência corporal em um determinado tempo, entre aspas. Por isso, nesses termos, há sempre porções de você não expressas. Toda a sua experiência física deve, naturalmente, gravitar em torno da realidade corpórea do corpo. A energia que move sua imagem provém da alma. Por meio de seus próprios pensamentos, você dirige a expressão do corpo, que pode ser expressão de saúde ou de doença. Pelo conhecimento dos conteúdos de sua mente consciente, você pode curar a maioria das enfermidades do corpo, em condições que serão dadas mais tarde. Suas próprias ideias seguem certas leis de criatividade. Elas têm seus próprios ritmos. Os processos associativos de sua mente trabalham através do cérebro, têm grande ligação com o comportamento exato de suas células. Quando aprende a usar seus pensamentos, ou mesmo quando eles mudam naturalmente, o resultado são alterações nas células. Há uma progressão ordenada, uma relação íntima. Quando doses maciças de LSD são usadas, você está artificialmente criando uma área de desastre na qual espera salvar um eu operacional eficiente. É verdade que as velhas interações entre um padrão associativo de pensamento e sua ação habitual
podem ser quebradas, mas também é verdade que a estrutura interior regular sofre um choque psíquico e biológico. Na vida diária normal, uma terapia consideravelmente natural ocorre nos sonhos, mesmo quando há pesadelos tão amedrontadores que a pessoa é acordada pelo choque. A mente consciente do indivíduo é então forçada a enfrentar a situação, mas após o evento, em retrospecto. O pesadelo pode ser como um tratamento de choque dado por uma porção do eu a outra, no qual a memória celular é desencadeada, da mesma forma que poderia sê-lo em uma sessão de LSD. Mas o eu é o melhor terapeuta de si mesmo. Sabe precisamente quantos choques assim a psique pode levar com proveito, que associações a avivar por meio dessas experiências e imagens intensas e quais as que devem ser deixadas de lado. Os pesadelos em série são, em geral, uma terapia de choque ajustada internamente. Podem amedrontar consideravelmente o eu consciente, mas, afinal, este está acordado em seu mundo normal, abalado talvez, mas seguro no esquema do dia. Outros sonhos, embora esquecidos, podem também amortecer o indivíduo para que compreenda os efeitos dessa terapia do pesadelo. De alguma forma, o tratamento de LSD acaba resultando em uma sensação de renascimento, que muitas vezes, porém, é apenas temporário. Por isso, um período de pesadelos geralmente leva muito naturalmente a sonhos nos quais o eu finalmente faz novas e maiores conexões com a fonte de seu próprio ser. Se os cientistas estudassem o corpo e a mente em termos de habilidades naturais de cura, poderiam aprender como incentivar essas habilidades, pois tais processos, e eu mencionei apenas um deles, são contínuos durante a vida de uma pessoa. Quando grandes doses de substâncias químicas são usadas, a mente consciente se defronta com toda a intensidade, com experiências muito fortes que não lhe caberia enfrentar e que a fazem sentir-se impotente. Quando enfrenta pesadelos exteriores em que aparecem guerras e calamidades naturais, a mente consciente ainda é dirigida para fora em direção ao mundo que foi formada para enfrentar. Em períodos de grande estresse físico, ela recorre aos poderes do corpo e do eu interior para realizar incríveis feitos de heroísmo, que depois a fazem refletir sobre o poder e a energia do eu em crise. Sua própria estabilidade e percepção podem aprofundar-se e fortalecer-se muito. Em casos de conflito com a natureza aparentemente calamitosos, o indivíduo pode ficar assombrado diante da sua própria capacidade para relacionar-se com outras pessoas, mas na área artificialmente induzida do desastre psíquico causado pela terapia maciça com LSD, a situação é oposta. A consciência fica em uma situação de crise, não por uma ameaça vinda do mundo exterior, mas porque é forçada a lutar em um campo de batalha para o qual não foi destinada e que não pode entender, onde aliados certos como as associações, a memória e a organização, assim como todos os poderes do eu interior, de repente se transformam em inimigos. Ela torna-se vulnerável a todas essas forças que devia liderar enquanto é despojada de suas habilidades lógicas naturais, na verdade, de seu próprio sentido de identidade. Não há nada exterior contra o que possa trabalhar e nenhuma estrutura que lhe dê equilíbrio. Hubbard está trabalhando em um livro de poemas chamado The Dialogues e recentemente escreveu nele a respeito dos mundos duplos. Uma noite ele estava à janela da cozinha e, sem estar usando drogas, viu uma poça de água de chuva de repente transformar-se em uma criatura viva, maravilhosamente fluida, e ficou em pé e caminhou enquanto a chuva escorregava por o seu corpo líquido. Ele encheu-se de alegria ao observar essa realidade. Sabia que no mundo físico a poça era plana, mas que estava percebendo outra realidade, igualmente sólida, uma realidade maior, na verdade, na qual a criatura, chuva, tinha seu ser.
Por um momento, ele viu mundos duplos com sua visão física. Embora a experiência fosse divertida, poderia ter se transformado em um pesadelo caso sua mente consciente não a tivesse compreendido claramente. Caso ele tivesse saído da casa, por exemplo, e começado a encontrar criaturas vivas em cada poça de chuva, e se por nada neste mundo conseguisse fazê-las voltar ao que era. Da forma que aconteceu, porém, a experiência foi benéfica. Quando, porém, a mente consciente é forçada a enfrentar desafios muito menos agradáveis e, ao mesmo tempo, tem roubado seu poder de raciocínio, você, na verdade, insulta a base de seu ser, da mente consciente. Alguns momentos depois da experiência de Hubert com a criatura da chuva, ele teve outra. Seus olhos estavam bem abertos e ele estava de pé na pequena cozinha, quando de repente apareceu diante dele uma luz amarela suave e redonda. Ele viu-a fisicamente, mas não encontrava uma causa física para essa luz, que durou vários segundos e desapareceu. Quando ele a viu, pulou para trás. A última estrofe do poema que ele terminara pouco antes do jantar falava de uma luz que iria iluminar ambos os mundos, um da alma e outro da carne. Conscientemente, ele pensou que a luz devia ter sido causada por um raio, mesmo sabendo, com outra porção de si, que esse não era o caso. Um momento mais tarde, a estrofe do poema lhe veio à mente e ele fez a ligação. A mente consciente ficou perturbada um momento, mas assimilou a informação. O significado da luz era tornar-se ainda mais claro através dos sonhos de Hubert, a continuação intuitiva do poema e um exemplo físico. O significado da luz irá revelar-se normalmente quando ele estiver pronto para percebê-lo em sua plenitude. Embora o evento tenha ocorrido como qualquer evento, ainda não está concluído. Nas experiências com drogas mencionadas antes, de repente são impingidos à mente consciente, símbolos e eventos espantosos e ainda mais, dentro de um contexto no qual o tempo, como ela o conhece, tem pouco significado. Ela, a mente consciente, não pode refletir subjetivamente sobre os fenômenos, pois eles acontecem com muita rapidez. A duração desses fenômenos talvez pareça distorcida e grotesca para ela, e nesse período a ação pode parecer impossível. Nenhuma separação entre o eu e a experiência pode ser permitida. Até uma experiência exaltada pode ser um ataque à consciência caso seja forçada. O preço pago é alto demais no que concerne à personalidade total. Os sentimentos que em geral se percebem em sessões posteriores, digamos, de renascimento, na verdade, são isso. As antigas organizações do eu caíram e as novas estruturas rejubilam-se em sua unidade e vitalidade. Aqui existe, com frequência, uma base fortemente suicida. O conhecimento de que o velho eu não foi bem-sucedido está presente. Portanto, que garantia tem o assim chamado novo eu? Repito que o corpo é uma escultura viva. Você está nele e forma-o, e ele será você para todos os propósitos e intenções enquanto você for físico. Você deve se identificar com o seu ser material, de outra forma irá sentir-se alienado de sua identidade biológica. Essa identidade é seu eu físico através do qual, agora, em seus termos, tudo deve se expressar. Você é mais do que apenas seu ser temporal. Sua vida como criatura depende de sua aliança com a carne. Você existirá quando seu corpo estiver morto, mas, falando de maneira prática, estará sempre trabalhando através de uma imagem de si mesmo. Caso se identifique apenas com seu corpo, poderá sentir que a vida após a morte é impossível. Caso se considere apenas um ser mental, não se sentirá vivo na carne, mas separado dela. Pense em si mesmo como criatura física agora. Saiba que mais tarde você ainda atuará por meio de outra forma, mas o corpo e o mundo material são seus meios atuais de expressão. Essas atitudes são sumamente importantes. Em uma forte experiência com drogas, você tira uma demonstração física de sua estrutura natural, apresentando-a de tal forma que suas reações usuais não fazem sentido. Um mundo pode estar desabando sobre você, por exemplo,
mas não há uma defesa física adequada nem uma retaliação possível. O psiquiatra pode dizer: flua completamente com a experiência, se necessário, aniquile-se. Isso insulta sua herança biológica e o bom senso da mente consciente. Estou bem cônscio das ligações religiosas distorcidas que existem aqui. Morra para si mesmo e renascerá. Você não irá matar-se. O que você considera o eu morre e renasce constantemente como as células de seu corpo, biológica e espiritualmente falando. Vida nova depende dessas mudanças e transformações, mortes e nascimentos inumeráveis que ocorrem naturalmente, tanto nas estações da Terra como nas da psique. Mude flexivelmente com a graciosa dança de todo o ser, que se reflete no universo do corpo e da mente. Isso não inclui a crucificação do ego. É sempre por não confiarem no eu natural que vocês recorrem à terapia com drogas. Os indivíduos que buscam tratamento temem a natureza de sua própria identidade mais do que qualquer outra coisa. Ficam, então, prontos para sacrificá-lo. Seus pensamentos e crenças formam sua realidade. Não existe como Joseph, entre parênteses, o nome ao qual Seth se refere a Robert Butts, disse, fecha parênteses, disse em nosso intervalo, nenhuma terapia mágica. Somente a compreensão de sua própria e grandiosa criatividade e o conhecimento de que você mesmo faz seu mundo. Na vida física, a alma é revestida de substâncias químicas e você utiliza os ingredientes do seu corpo para formar uma imagem que combine com suas crenças. Algumas dessas ideias, sem dúvida, virão de sua cultura. Outras serão sua própria interpretação de si mesmo na carne. Suas crenças sobre qualquer substância química irão afetar o que ela faz a você. Na terapia com LSD, você espera uma reação drástica e dizem que deve preparar-se para isso. Sua experiência seguirá as suas crenças e as de seu terapeuta, comunicadas verbalmente e telepaticamente. Se acreditar, porém, que as substâncias químicas de certos alimentos irão causar-lhe danos drásticos e ter consequências desastrosas, então até uma pequena dose delas pode prejudicá-lo. Agora faça uma pausa. Abre parênteses. 23:05. Jane não se lembrava do material que transmitira desde o intervalo. Agora aqui estão trechos do relato que ela escreveu para mim, Robert, sobre suas experiências com a criatura da poça de chuva e a luz na noite de 2 de fevereiro. A narrativa e a poesia de Jane complementam as palavras do próprio Seth e mostram como ela tornou-se consciente da transformação singular de suas ideias poéticas originais em realidade visual e como levou o processo criativo um passo à frente, convertendo suas novas percepções em mais poesia. Acreditamos que esses vazamentos entre as realidades sejam comuns, ainda que até automáticos na maioria dos casos, em qualquer área da vida. Nas artes, eles geralmente são chamados de inspiração. Abre parênteses. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 1973. Estive trabalhando o dia todo, escreveu Jane, em meu livro de poesias Dialects of the Soul and Mortal Self in Time. Trabalhando demais, realmente, em uma viagem criativa. Pouco antes do jantar, estava escrevendo sobre o singular e, contudo, duplo universo do eu e da alma, e o último verso citara o eu mortal. Vamos, abre aspas, vamos, usando nossa dupla visão, viajar por 2 mundos em um e formar um único canto duplo que se espalha em ondas de pensamento e sangue, que gira, enruga-se e se quebra, em vogais de arco-íris que cantam suaves canções de ninar e caem como luz em nossos 2 mundos. Fecha aspas.
Depois do jantar, Rob saiu para fazer compras. Não sei que horas eram, mas estava escuro e chovendo muito, com lampejos de raios sem som. Estava muito quente para fevereiro. Pensei em dar um passeio, mas não fui. Logo após as duas experiências que Seth descreve nesta seção, com a criatura da chuva e a luz, acrescentei essa seção a Dialogues, o eu mortal. Mais tarde diz: aquela luz batendo, o que tocou? E era real? Agora estou, junto à janela, aberta da cozinha, olhando para a rua chuvosa. Só que agora está escuro. Escrevi o dia todo e fiz meus trabalhos, e vamos ter visitas. Minha mente encontrava-se vazia, mas fui apanhada, paralisada. As gotas de chuva caíam em milhares de pontinhos brilhantes, formando uma poça lá embaixo. E enquanto eu olhava, a poça levantou-se, avolumando-se em um tecido que era como um pulmão cheio de ar, ou um porco-espinho de luz, com as gotas de chuva saindo dela e também dentro dela. Ela bebeu os reflexos das luzes dos carros que passavam, luzes que corriam cegamente para ela, até ficar tão cheia que pulsava. Uma coisa viva, brilhante e fluida. A chuva escorria de sua macia pele líquida, e ali ficou uma criatura tão móvel, tão viva, escorregadia e brilhante, que fechei os olhos. Abrindo-os quase que instantaneamente, a criatura novamente horizontal, mas começou a levantar quando tudo que vi passou por minha alma. Nossos mundos fundiram-se e eu gritei. E ao fazê-lo, de repente, um círculo de luz apareceu, bem à minha frente, bem definido, entre a geladeira e o fogão. Fiquei tão espantado que saltei para trás. Um círculo suave e brilhante, no ar à altura da cintura e chegando acima da cabeça. Não uma bola de fogo, mas uma luz silenciosa, imóvel, que não espalhava iluminação para fora das bordas. Assim, o resto da cozinha continuava no escuro. Luz naturalmente, mas nenhum lampejo saía da geladeira e do fogão, e não havia feixe de luz, dentro ou fora da cozinha, de onde pudesse sair. Estava suspensa no ar como um súbito girassol, maior que a vida, mas sem sementes nem caule. Um presságio? A luz que você disse que escreveria nossos mundos duplos e úmidos, aparecendo em meu universo, vindo do seu? Seja qual for sua causa ou origem, senti que apareceu por um motivo, e gostaria de saber qual é. Sei que a poça era natural, e neste mundo plana, enquanto que com outra visão vi sua contraparte, elevar-se brilhando e quase caminhar. Mas se aquela luz veio do mundo que conheço, então preciso admitir que não sei como. Mas, querida alma, temo não poder esperar por sua resposta agora. Ouço minhas visitas e estou feliz de sentar e conversar nesta noite tempestuosa, enquanto sopra o vento chuvoso. Fecha aspas. Com a criatura da poça, vi duas realidades, a poça em termos físicos e a criatura em termos maiores que físicos. E querendo, podia mudar de uma realidade para outra, acho eu. Mas a luz não tinha uma contraparte física. Acho que veio de outra realidade, diretamente para cá, porque minhas janelas estavam abertas. Voltando ao ditado dos 7. Reiniciamos às 11h25. No ciclo normal da morte e renascimento das células e no padrão usual em que o ego muda constantemente, há um fluxo suave e nenhuma perda de orientação. A memória celular prévia é levada facilmente de uma geração de células para outra. Como mencionei anteriormente, seção 610, capítulo 1, o que vocês chamam de ego é uma porção da identidade interior
que se ergue para enfrentar o mundo da existência física. No curso regular dos eventos, ele irá transformar-se em outro ego, mas embora perca seu status dominante, ele não morre para si mesmo, apenas altera sua organização como parte da psique viva. Em caso de aniquilamento forçado, há uma tentativa desesperada de organização quando o eu interior tenta enviar egos alternados para enfrentar a situação. E quanto mais egos você matar, mais egos surgirão. Em tudo isso, o corpo fica muito agitado e o organismo físico é forçado a reagir da melhor maneira possível a uma série de eventos desastrosos, que, contudo, ele percebe que não pode estar vivenciando fisicamente. Ele sabe que uma batalha simulada está acontecendo, mas não consegue deixar de enviar as substâncias químicas e os hormônios necessários em uma situação desse tipo. Há um grande desgaste e dilaceração do corpo e uma exaustão indesculpável de suas energias naturais. Ideias formam a realidade, de modo que o corpo é usado para reagir a algumas situações imaginárias, nas quais, por exemplo, a mente imagina circunstâncias terríveis que não existem fisicamente, e essas circunstâncias, mesmo assim, forçam o organismo a uma superativação, estabelecendo um estado de estresse. Em terapias com doses maciças de drogas, o corpo sente uma ameaça maior, pois é forçado a usar todos os seus recursos, enquanto seus próprios sinais lhe dizem que as mensagens que está recebendo não têm uma correlação, mas são da mais urgente natureza. Até certo ponto, há também um ataque à mera criatura. Suas imagens e experiências, além disso, são raramente esquecidas, e o assim chamado novo ego nasce com a memória de suas impressões. Alguns psicólogos gostam de dizer que você grita inconscientemente contra o método natural de seu nascimento. Aqui, porém, o eu é confrontado com seu próprio aniquilamento, enquanto o outro eu surge depois de participar conscientemente de sua morte. Sei que muitos psicólogos e psiquiatras sentem que estão determinando o rumo da psique com esses métodos. Uma coisa é, infelizmente, dissecar uma rã para ver o que a fazia viver, e triplamente perigoso dissecar uma psique, esperando juntar os pedaços depois. Este é o fim do ditado. Terminaremos a sessão, a menos que queiram fazer perguntas. Entre parênteses, entra Robert. Você disse que daria algumas informações sobre Ronnie quando eu lhe pedi. Nosso gato Ronnie morreu há uma semana, como relatado no início da sessão 638. Estamos incluindo esta sessão porque muitos de nossos correspondentes perguntam-nos a respeito dos animais domésticos nos grupos familiares e seus sistemas de crenças. As informações de Seth provaram ser inesperadamente penetrantes e íntimas, tanto que o que se segue foi editado. O suficiente ficou, porém, para mostrar que esses relacionamentos podem ser verdadeiramente complicados. Ok, dê-nos um momento. O gato iria morrer naquele inverno. Em sua linguagem, era uma morte provável. Em uma parte de sua realidade, ele morreu naquele inverno. Em sua realidade, vocês mantiveram-no vivo. Ele ficou preso naquela casa e estava aterrorizado. Abre parênteses. A casa em questão, na esquina do outro lado da rua, era uma casa dessas velhas casas vitorianas da virada do século e estava em ruínas. Jane muitas vezes desenhara-a de nossa janela. 4 anos atrás, a casa pegou fogo. A família que morava lá fora retirada e a casa fechada com tábuas, com Ronnie, novinho, preso lá dentro. Um transeunte ouviu o choro dele dias mais tarde e soltou. A casa depois foi derrubada. Fecha parênteses. Voltando ao ditado de Seth. Rupert ficou com um pouco de medo do gato, considerando-o arredio e preso, originalmente como fora a mãe dele em sua interpretação. Rupert sentiu-se obrigada a ajudar Ronnie,
que realmente nunca teve qualquer amor por ele, por Hubert. Assim como em seus anos de juventude, ele se sentiu obrigado a ajudar a mãe. Em seus próprios termos, o gato tinha consciência disso. Ele tornou-se pesado como a mãe de Hubert, mas já não ameaçador. Você finalmente entendeu? Se a mãe de Hubert não tivesse tido a possibilidade de gerar um filho, Hubert teria tido uma mãe diferente e uma criação diferente, considerando-se que ele tivesse vindo ao mundo. O gato era um macho. Você e Hubert no início chamaram de Catherine. Entretanto, quando era apenas um gatinho e antes de conseguirem levá-lo para dentro de casa, Ronnie meteu-se em dificuldades na vizinhança, como a mãe de Hubert o fizera em bares em várias partes do país. O gato sabia da identificação, mas estava disposto a trocar isso por vários anos de vida física adicional, nos quais ele também aprendeu a relacionar-se com a bondade pela primeira vez. Rooney até aprendeu a dar-se bem com o outro gato, Willie, nosso gato mais velho. À sua maneira, serviu-lhe de mentor. A mãe de Hubert tinha muito medo de gatos, especialmente gatos pretos. De vez em quando, Rooney e Hubert trocavam sintonias entre si. O gato não era um receptor passivo. Entretanto, e também aprendeu com seus encontros com nosso vizinho de baixo, que também era um gato. Muitos dos sentimentos de Hubert em relação à sua mãe estão enterrados na sepultura de Rooney. Rooney, porém, está livre de uma desconfiança que carregou consigo esse tempo, relacionada à sua vida naquela casa do outro lado da rua, e ficou grato pelos anos adicionais que vocês lhe deram. Ele também simbolizava a própria infância difícil de Hubert, que até certo ponto foi vencida simplesmente no decorrer natural dos eventos. Com a morte da mãe de Hubert no ano passado, o propósito de Rooney foi cumprido em relação a Hubert. Rooney até prestou um serviço final, pois, por causa de sua morte, Hubert enfrentou a natureza da dor e da criatura, que a vida de sua mãe tanto o fizera temer. Isso basta. Obrigada. 00:08. Jane não se lembrava desse material. 7 referia-se a probabilidades e sugeria a reencarnação na ligação com Rooney. Eu percebi enquanto lia as notas, mas antes que eu pudesse perguntar sobre tais relacionamentos, ele voltou com uma página de informações para Jane a respeito de outro assunto. Então, quando tornou a sair do transe, Jane disse: ele tem material sobre o Willie também. Mas ela estava ficando cansada. A sessão terminou à 00:21. Sessão 640, 14 de fevereiro de 1973. 21:27, quarta-feira. Há sistemas de retroalimentação, feedback, dentro do corpo e da psique, que operam para formar estruturas ideais de equilíbrio para seu crescimento e desenvolvimento. Aqui há uma certa diferença mencionada anteriormente, seção 636, capítulo 9, entre você e os animais e o modo particular em que você cria sua realidade. No homem, os pensamentos conscientes são muito importantes, pois dirigem a atividade inconsciente. Falando comparativamente de uma forma particular, vocês são mais responsáveis pelos efeitos físicos que os animais com seus instintos. Não lhes dá um feedback isso lhes dá um feedback tanto consciente como inconsciente, que pode ser usado para testar sua experiência e alterar a natureza dessa experiência. Os sistemas terapêuticos são parte importante desta inter-relação e eles estão sempre atuando. De certa forma, ocorre um estado de graça ou iluminação, onde existe o maior equilíbrio estável da mente consciente com outros níveis da psique e do corpo, um reconhecimento biológico e espiritual da totalidade do indivíduo dentro de si mesmo e sua relação com o universo em geral.
Esses estados levam a uma condição de saúde e eficiência mental, psíquica e física. A grande margem de ação da mente perceptiva através do intelecto e da sua ligação com seus sentidos permite que qualquer evento insignificante dê origem a tais experiências. A focalização intensa é uma das características da mente consciente e você pode chamá-la de limitada, porque ela inclui apenas a dimensão física, mas dentro desse campo corporal ela tem grande liberdade para interpretar uma determinada dimensão da maneira que desejar. A mente consciente pode, por exemplo, ver uma rosa como símbolo da vida ou da morte, da alegria ou da tristeza, e em certas circunstâncias sua interpretação de uma simples flor pode provocar profundas experiências que evocam o poder e a força dos recursos internos do ser. Como os atributos da consciência egotística têm sido tão mal interpretados, vocês geralmente consideram-na apenas em suas funções analíticas, separadoras, que são muito importantes por separarem campos maiores de percepção, formando campos menores que podem ser compreendidos fisicamente. A mente consciente, porém, também é um grande sintetizador. Ela junta diversos elementos de sua experiência e reúne-os em novos padrões. Esses organismos servem então como despertadores ou estimulantes das porções interiores do eu, sempre fornecendo novas experiências. O eu interior responde através da riqueza de sua própria estrutura psíquica, enviando, por assim dizer, habilidades particularizadas, sempre novas para atender às circunstâncias. Quando seu corpo e sua mente estão trabalhando juntos, a relação entre os dois é harmoniosa e seus sistemas terapêuticos naturais o colocam em um estado de saúde e graça. Eu disse antes, seção 614, capítulo 2, por exemplo, que seus sentimentos seguem o fluxo de suas crenças e se isso não lhe parece verdadeiro é porque não está consciente dos conteúdos de sua mente consciente. Você pode fechar seus olhos físicos, pode também fechar os olhos da mente consciente e fingir não ver o que lá se encontra. O homem corre para tantas terapias que se originam fora do eu, porque não confia em sua própria natureza terapêutica básica, nem compreende realmente sua mente consciente ou inconsciente. Parece que as tecnologias e as invenções causaram muito mal. O que realmente aconteceu. Por outro lado, a tecnologia coloca a seu alcance a grande terapia da música, que ativa as células vivas interiores de seu corpo, estimula as energias do eu interior e ajuda a unir a mente consciente às outras porções de seu ser. A música é uma representação exterior excelente, aliás, dos sons interiores, criadores de música que agem terapeuticamente dentro de seu corpo o tempo todo. Ver capítulo 5. A música é uma lembrança consciente de ritmos interiores mais profundos, tanto de som como de movimento. Ouvir música que você gosta em geral traz-lhe à mente imagens que lhe mostram suas crenças conscientes de formas diferentes. A cura natural pelo som pode acontecer também com coisas simples, como, por exemplo, ouvir a chuva. Você não precisa de drogas, hipnotismo ou mesmo meditação. Precisa apenas permitir e dirigir a liberdade de sua mente consciente. Ela fluirá através de seus pensamentos e imagens, que produzirão sua própria terapia. Muitas vezes, porém, vocês evitam este tratamento natural e fogem de pensamentos conscientes assustadores, que, por sua vez, os levam à fonte de crenças negativas, onde poderiam ser enfrentados. Vocês poderiam viajar através deles ao encontro de sentimentos de alegria e vitória. Em vez disso, muitos aceitam o caminho das drogas, por exemplo, onde esses sentimentos e pensamentos são atirados sobre a pessoa ou arrancados dela à força, enquanto o conforto estabilizador da mente consciente lhe é negado.
Como elo de ligação entre os universos interior e exterior, os sonhos são uma de suas maiores terapias naturais e um de seus recursos mais eficazes. Geralmente, eles não são analisados de acordo com suas próprias crenças atuais. Vocês aprenderam a interpretá-los por procedimentos muito estereotipados. Disseram-lhes, por exemplo, que certos objetos ou imagens que aparecem em seus sonhos têm um significado definitivo, não necessariamente o seu próprio, mas um que é indicado pela escola de pensamento psicológica, mística ou religiosa na qual você possa estar interessado. Alguns desses sistemas tocam porções legítimas da realidade, mas todos eles ignoram a natureza grandemente individual e altamente particular de seus sonhos, além do fato de você criar sua própria realidade. O fogo terá um determinado significado caso você tenha medo dele, e outro se considerá-lo uma fonte de calor, e qualquer desses dois significados também será colorido pelas inumeráveis variações de eventos pessoais que qualquer pessoa possa ter vivido em relação ao fogo. O conhecimento que você tem de símbolos dos sonhos e seus significados pessoais é tão opaco simplesmente porque você não está acostumado a examiná-los com sua mente consciente. Foi-lhe ensinado que ela não pode entender e assim as grandes interligações das experiências que você tem quando acordado e as que tem em sonhos lhe escapam. Não entende os muitos problemas físicos que são resolvidos para você e por você em seus sonhos. Isso acontece com muita frequência, quando conscientemente coloca o problema diante de si, afirma-o com clareza e depois adormece. O mesmo acontece, porém, mesmo sem esse cenário consciente. Os sonhos lhe dão todos os tipos de informação a respeito do estado de seu corpo, do mundo em geral e das prováveis condições exteriores que suas crenças atuais irão causar. Os sonhos lhe fornecem uma estrutura experimental na qual experimentar ações prováveis e decidir quais as que deseja materializar fisicamente. Não apenas os pesadelos, como mencionei antes na última sessão, mas muitos outros sonhos seguem ritmos de uma natureza terapêutica muito mais eficaz do que qualquer droga. Os soníferos podem interferir nessa atividade. Terei muito a dizer neste livro sobre a natureza criativa e curadora dos sonhos e métodos fáceis que podem ajudá-lo a utilizar essas condições mais eficazmente. Aqui desejo simplesmente mencionar alguns dos caminhos naturais para a autoiluminação e estados de graça, que podem ser processos alternativos para os que acreditam que não existe outro caminho a não ser a intimidação do ego. Seja pelo uso de substâncias químicas ou por outros métodos calculados para privar o ego de seus poderes, pelo menos momentaneamente, em vez de ensiná-los a usar as grandes habilidades de assimilação que possui. Sua natureza, além de possuir habilidades naturais e gerais de cura, tem seus próprios gatilhos únicos e particulares, provindos de sua experiência. Eles podem ser aprendidos, reconhecidos e utilizados por você. Nesta área, alguns eventos realmente importam. Circunstâncias sem qualquer significado para os outros podem ser usadas para abrir seu próprio depósito de energia e força interior. Elas incluirão eventos que você viverá sonhando ou acordado. Se desejar reviver certas experiências, pense nelas conscientemente antes de dormir e diga a si mesmo que elas voltarão. Se qualquer atividade, por mais estranha ou boba que possa parecer, lhe trouxer satisfação, persiga. Qualquer um desses métodos de cura pode fazê-lo ultrapassar as sensações de bem-estar e força, saúde física e vitalidade rumo às sublimes experiências da iluminação e da graça. O exercício de uma arte é também muito terapêutico e sua criação brota de um extraordinário casamento entre as mentes conscientes e inconscientes. Mais tarde, tentarei explicar o profundo entrelaçamento que existe entre sonhos, criatividade e a natureza da realidade de sua experiência. A ideia mais rejuvenescedora de todas
e o maior passo para qualquer verdadeira iluminação é a compreensão de que sua vida exterior nasce do mundo invisível de sua realidade através de seus pensamentos e crenças conscientes, pois então você percebe o poder de sua individualidade e identidade. Você é imediatamente confrontado com escolhas e já não pode se ver como vítima das circunstâncias. Contudo, a mente consciente surgiu exatamente para lhe dar escolhas, para livrá-lo da experiência de mão única, para deixá-lo usar sua criatividade para formar compreensões diversificadas, variadas. Vamos fazer uma distinção clara aqui. Suas crenças conscientes dirigem o fluxo de processos inconscientes que levam suas ideias para a realidade física, de modo que, embora seus pensamentos causem sua experiência, você não está consciente de como isso acontece. Não pode, por exemplo, dizer a si mesmo veemente, quero receber iluminação, e esperar que isso aconteça se todas as suas crenças, na verdade, estão indo em outra direção. Você pode sentir-se indigno ou acreditar que tal estado lhe é impossível de atingir, e nesse caso, estará enviando mensagens contraditórias. Nem pode você preocupar-se com os meios pelos quais seus propósitos conscientes serão produzidos inconscientemente, pois os mecanismos interiores não estão ao seu alcance. A sexualidade é outro sistema terapêutico natural, caso você já não o tenha prejudicado com crenças contrárias. A experiência mística natural, despida de dogmas, é a terapia original religiosa que é tantas vezes distorcida em organizações eclesiásticas, mas que representa o reconhecimento inato no homem dessa unidade com a fonte de seu próprio ser e de sua própria experiência. A alma não está apenas vestida com roupas químicas, mas usa um traje formado por todos os elementos da terra. Como criaturas físicas, vocês serão parcialmente mudados por qualquer substância química, elemento, alimento ou droga que se torne parte de seu sistema vivo, mas esses efeitos seguirão a natureza de suas crenças. Seus sonhos e os eventos físicos de sua vida alteram constantemente os equilíbrios químicos de seu corpo. Um sonho pode ser vivenciado propositadamente e com a finalidade de suprir uma carência em sua vida. Ele mobilizará seus recursos e encherá seu corpo de um rápido fluxo de hormônios e substâncias químicas, criando um estado de estresse no sonho, que chamará à luta as habilidades curadoras do organismo, resultando no término de determinados sintomas físicos. Outro sonho poderá propiciar um interlúdio tranquilo de sonho, no qual todo o estresse seja minimizado, resultando no aquietamento da produção superativa de certos hormônios e substâncias químicas. Tais sonhos serão muito eficazes, mas apenas durante um curto período de tempo, a menos que a mente consciente enfrente as crenças que estão causando o desequilíbrio. As pesadas doses de produtos químicos introduzidos de fora, contudo, lhe trazem um tipo totalmente diferente de situação e acrescentam novos estresses. Esses dilemas condicionam a consciência a acreditar que sua posição tenha ficado ainda mais precária do que antes, reduzindo muito seu senso de poder e eficiência. As experiências da consciência após esse tipo de terapia podem ser jubilosas, mas ela sente que qualquer aventura sua repousa sobre questões que não pode compreender, e sua capacidade de lidar com a realidade física torna-se menos segura do que antes. Não é isso que acontece com tratamentos naturais internos, que têm seu efeito no comportamento individual. São esses os que deviam ser comprometidos e incentivados, digamos, pelos psicólogos. Seu corpo é sua escultura viva, não apenas na figura, estrutura e natureza de sua forma, mas no seu conhecimento sensível e no efeito único que tem sobre os outros. A própria escultura é também dotada do poder de
de criatividade que lhe é dado por você. Essas habilidades corporais inatas também ajudam a sustentá-lo enquanto você cria continuamente a imagem. A fonte de toda essa criatividade vem de sua própria identidade interior, que nunca é completamente materializada na carne, e assim você sempre tem porções de criatividade não usadas sob seu comando. Você reage ao corpo embora a forme. Nesses termos, há uma constante interação entre a criação e o Criador, e na realidade tridimensional, o Criador é tão profundamente parte de sua obra que fica difícil distinguir uma coisa da outra. Um pintor coloca parte de si mesmo em um quadro. Você põe tudo de você, de que tem consciência em seu corpo, de modo que se torna sua carne. Um artista ama sua pintura. Em termos físicos, ela está completa quando ele descansa seu pincel, pelo menos para ele, embora seus efeitos continuem. Mas vocês estarão criando sua imagem material enquanto viverem e manifestando-se nela. Um pintor não olha pelos olhos de sua criação para a sala em cuja parede está pendurado o quadro. Vocês, porém, espiam o universo através de seus próprios olhos. Vocês criam não apenas o corpo, então, mas toda a experiência dele, o contexto no qual ele ocorre. Vocês se investem de uma existência tridimensional, que é a estrutura na qual vocês têm sua experiência, criada por vocês, assim como o artista dá a seus quadros suas dimensões. As árvores, no quadro de uma paisagem, não podem mover-se fisicamente com o vento que sopra através da sala tridimensional. A cabeça de um retrato não pode fechar os olhos se estiverem abertos, mas vocês se movem dentro da estrutura do espaço temporal que criaram para si mesmos. As feições de um retrato são pintadas em uma tela, mas sua alma não está pintada em seu corpo. Ela entra nele e torna-se parte dele. Fisicamente, você não pode conter toda a sua identidade e essa porção livre de vocês, da qual são inconscientes, cria a carne em seus termos. Repito que você dirige sua forma por meio de suas crenças, mas sua parte inconsciente faz o trabalho de produzi-lo. Este é o fim da sessão. Entre parênteses, na verdade não era bem o fim. Seth voltou para transmitir uma página de material em que discutia brevemente o próprio trabalho de Jane com as crenças, sua poesia e as últimas ideias dela sobre habilidades psíquicas. Daí ele passou para nossa relação um com o outro e com nossos pais. Juntando todos esses elementos em um todo psicológico, ele declarou que as sessões, entre outras coisas, são geradas por suas próprias experiências como criaturas e seus desejos de procurar respostas pessoais, mas, mais basicamente, buscar as respostas pedidas por todos os de sua raça. Terminamos às 23h50. Sessão 641, 19 de fevereiro de 1973, 21h42, segunda-feira. Um homem que faz uma estátua usa sua mente consciente, suas habilidades criativas, seu corpo físico e os recursos interiores de seu próprio ser. Deliberadamente, ele decide criar uma escultura e automaticamente focaliza suas energias naquela direção. Quando você forma a escultura viva de seu corpo, que é muito mais importante para você do que qualquer obra de arte, certamente segue o mesmo procedimento. Em outras palavras, dirige suas energias para a criação de um corpo funcional saudável. Você forma sua imagem constantemente, como vários dos processos artísticos são ocultos. Também os mecanismos internos pelos quais você cria seu eu material ficam abaixo da superfície de sua mente consciente. Eles são, contudo, muito eficazes. Assim como a criação de qualquer trabalho artístico está intimamente ligada aos sonhos, também a obra de arte viva de seu corpo. Sua forma vivente é influenciada pela grande terapia dos sonhos. Se houver desequilíbrios químicos, eles são, em geral, corrigidos muito automaticamente durante os sonhos,
quando você representa situações que pedem a produção de hormônios, digamos que seriam chamados em uma situação semelhante se você estivesse acordado. Ver notas sobre hormônios na seção 621, capítulo 4. Na encenação do sonho, você resolveria criativamente os problemas que causaram os desequilíbrios iniciais. Os sonhos de natureza muito agressiva neste contexto podem ser muito benéficos para um determinado indivíduo, permitindo a liberação de sentimentos geralmente inibidos e libertando o corpo das tensões. Por essa terapia constante do sonho, tanto o corpo como a mente se regulam em alto grau. Assim, sua carne é afetada por seus sonhos. Neles, naturalmente, um objeto pode representar um símbolo, mas não existe um simbolismo geral para os sonhos, no qual um determinado símbolo tenha um sentido geral. Há variações demais nas experiências pessoais. É verdade que os sonhos que você tem alcançam, às vezes, algumas das fontes mais profundas de seu ser, mas, mesmo ali, a expressão desse ser é individualista demais para designar o mesmo tipo de significado inconsciente para os símbolos em geral. Torno a dizer que pode existir uma analogia útil no campo da arte. Embora os artistas usem todos o mesmo material, a experiência humana ainda é a brilhante singularidade ou individualidade mostrada nesse desempenho humano compartilhado que faz a grandeza de uma obra. Depois, os críticos podem apontar padrões, dizer que a obra pertence a uma determinada escola, ligar as imagens ou os símbolos aos de um outro quadro e então cometer o erro de acreditar que os símbolos são gerais, sempre convenientes, significando sempre a mesma coisa. Tudo isso pode, porém, ter pouco a ver com a interpretação do artista de seus próprios símbolos ou com sua experiência pessoal, de modo que ele talvez fique imaginando como os críticos puderem enxergar certas coisas em sua obra. Com os sonhos acontece o mesmo. Ninguém realmente sabe seu significado a não ser você. Se lê livros afirmando que certo objeto sempre representa isto ou aquilo, você é como o artista que aceita a ideia do crítico sobre os símbolos que aparecem em sua obra. Irá sentir-se alienado de seus sonhos, tentando fazê-los seguir um padrão que não é seu. De qualquer jeito, a interpretação é apenas uma parte da tarefa quando você tenta, conscientemente, avaliar o significado de um sonho. O trabalho verdadeiro é feito durante o próprio sonho, em níveis psíquicos e biológicos profundos. O acontecimento do sonho afeta toda a sua condição física e assim tem um efeito terapêutico constante, que resulta da situação psíquica estabelecida dentro de qualquer cenário de sonho. E nela, os problemas ou desafios de sua existência são resolvidos. Muitas ações prováveis se realizam, sendo então projetadas no provável futuro. Quando você entende a natureza de suas próprias crenças, pode aprender a usar o estado do sonho mais eficazmente para seus propósitos conscientes. Essa é uma das terapias naturais mais eficazes e é a estrutura interna onde ocorre grande parte da construção de seu corpo físico. Há um ponto aqui que eu gostaria de demonstrar. Algumas das drogas usadas a pacientes mentais impedem o fluxo natural da terapia dos sonhos em diferentes graus. Há outra coisa a respeito da medicina, embora como mencionei antes, seção 624, capítulo 5, se você aceita as crenças médicas ocidentais, não estou sugerindo que de repente abandone todos os médicos. Mas, naturalmente, qualquer perturbação química do corpo se normalizará quando os problemas anteriores que a causarem forem resolvidos por meio de qualquer dos métodos interiores de cura. O novo equilíbrio sinaliza ao organismo que um problema interior foi resolvido. O corpo, a mente e a psique estão mais ou menos operando juntos. Quando surgirem novos desafios psíquicos, outra rodada de terapia natural terá início em padrão rítmico.
Quando os desequilíbrios de natureza física são removidos pela introdução de drogas, porém, os sinais do corpo dizem que o dilema interior também deve ter sido cuidado, embora talvez esse não seja absolutamente o caso. Nessas condições, o organismo não tem unidade em si mesmo. O problema manifestou-se de uma certa forma, e as drogas então bloqueiam a expressão normal de desordem psíquica. Outras vias de demonstração serão buscadas. Quando essas também são bloqueadas, da mesma forma, toda a relação mente-corpo torna-se aliada de si mesma. Os mecanismos internos são perturbados. O desafio básico não apenas deixa de ser enfrentado, como também lhe é negada a expressão física, que por si só proporcionaria a solução natural. É óbvio que aqui há muitas ramificações, e na sua sociedade, seu próprio sistema de crenças também deve ser considerado. Se a pessoa não acredita nos processos naturais de cura, simplesmente os bloqueia. Seu medo de não consultar um médico será ainda mais prejudicial. Por outro lado, se tiver fé na ajuda médica, só isso lhe trará benefícios terapêuticos. Isso, contudo, poderá ir apenas até um certo ponto, se os problemas interiores não forem enfrentados. Muitas vezes eles são resolvidos independentemente do que você fizer ou acreditar, apenas como resultado das vastas energias criativas que existem dentro de seu ser e do sistema de controle mútuo que você conferiu a seu corpo por ocasião de seu nascimento. O mesmo se aplica a condições mentais, que têm um jeito, às vezes, de se resolverem melhor sem suas terapias profissionais do que com elas. Muitas vezes ocorrem curas apesar de seus bem-intencionados tratamentos. Uma das últimas ideias é que certas condições mentais são causadas por desequilíbrios de substâncias químicas. Supri-las traz alguma melhora, mas essas desigualdades não causam qualquer doença. Suas crenças a respeito da natureza de sua própria realidade, sim. Se medicamentos desse tipo melhoram a situação imediata, o problema interior de crenças precisa ainda ser resolvido. Caso contrário, outras doenças o substituirão. E é extremamente difícil trabalhar consigo mesmo de maneira natural quando você está cercado por todos os lados de crenças de que certas drogas ou alimentos ou médicos poderão fornecer as respostas. Assim, na barragem de ideias coletivas opostas, os que tentam permitir-se o benefício de sua própria cura inata precisam, em geral, enfrentar o estresse da dúvida de estarem certos ou não. Infelizmente, parece que quanto mais você confia nos métodos externos, mais precisa confiar neles e menos confia em suas habilidades naturais. Você então se torna alérgico a uma droga simplesmente porque o corpo percebe que, se a droga for aceita, todos os recursos disponíveis para a solução de um determinado problema serão eliminados, ou uma doença ainda mais grave resultará do disfarce físico do dilema. A terapia natural, portanto, dificilmente alcança seus plenos benefícios em sua sociedade, porque sofre interferência desde o momento de seu nascimento. Entretanto, ela opera independentemente da interferência e está sempre à sua disposição para trazer saúde e vitalidade, a escultura viva na qual você tem sua existência atual. As doenças mentais geralmente indicam a natureza de suas crenças ao concordarem ou conflitarem com as das outras pessoas. Nestes casos, os sistemas de crença são diferentes dos da sociedade, a tal ponto que efeitos óbvios aparecem em termos de comportamento. Como com muitas doenças físicas, existem pontos de crise, mas a pessoa pode muito bem encontrar sua própria solução. Até com essas assim chamadas desordens mentais, porém, a orientação do corpo é muito importante, além das crenças da pessoa sobre sua própria forma e sobre sua relação com outros e com o tempo e espaço. Em geral, há desequilíbrios químicos neste tipo de situação, produzidos inconscientemente pela pessoa como fim, às vezes, de resolver uma série de eventos alucinatórios. A manutenção de tal sonho objetivo requer uma mudança química do estado normal de consciência desperta.
É importante observar que, seja qual for a doença mental ou física adotada, ela é escolhida por uma razão e é um método natural que o próprio indivíduo sabe que está física e mentalmente equipado para resolver. Diferenças de personalidade têm, é óbvio, muito a ver com o tipo de doença adotada ou o mal, entre aspas, que você pode infligir à sua própria escultura viva. Ora, os problemas interiores que você encontra são sempre construtivos, desafios que o levarão a uma realização maior. Um problema causado por culpa, por exemplo, materializado fisicamente como uma doença, serve para levá-lo a enfrentar, a vencer a ideia da culpa, a crença nela que você tem em sua mente consciente. O próprio corpo está sempre em um estado de transformação, de tornar-se. Você pensa nele alcançando um certo pico e depois se deteriorando ou tornando-se menos, entre aspas. Isso acontece porque você não vê o corpo como a expressão de seu ser na carne. Ele reflete as estações da terra e da carne. No que você considera como você, ele espelha uma condição com grande fidelidade e desembaraço. Na velhice, faz a mesma coisa. Mostra você na carne, tanto quando entra como quando sai dela, e aí há grandes variações. Muitos cessam de criar seus corpos e morrem quando ainda jovens, por uma variedade de razões. Naturalmente, mas alguns morrem por acreditarem que a idade avançada é vergonhosa e que somente um corpo jovem pode ser belo. As crenças sobre idade, portanto, afetam o corpo e todas as suas capacidades. Como mencionei anteriormente, seção 627, capítulo 6, você pode ficar surdo por acreditar firmemente que isso acontece com a idade e altera a composição química de seu corpo de acordo com as crenças que tem sobre a atividade dele nas várias etapas de sua vida. Os elementos, as substâncias químicas, as células, os átomos e as moléculas compõem parcialmente sua escultura viva, mas é você quem dirige suas atividades por meio de crenças conscientes, que então canaliza todos os grandes poderes criativos que dão vida a seu corpo e fazem com que ele reflita constantemente o eu que você acredita ser. Fim da sessão. Seção 642, 21 de fevereiro de 1973, 21h11, quarta-feira. As terapias naturais do corpo podem ser invocadas com grandes resultados, como vocês verão no próximo capítulo. Falaremos sobre a maneira de incentivar isso e também sobre o papel da mente consciente como orientadora da alma em roupas químicas. Fim do capítulo.